RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Análise do segundo tema selecionado pela nossa produção tem a ver com um seminário realizado nesta última semana pelo governo, que quer, assim, no fundo, melhorar as relações civis-militar. É um evento organizado com o apoio do Sistema das Nações Unidas. Como se sabe, desde os acontecimentos de 25 de novembro, as Nações Unidas, através da sua Comissão de Consolidação da Paz, têm apoiado o governo, sobretudo na reestruturação do setor de defesa e segurança. Neste evento, a ministra de Estado, Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilse Amado Vaz, que representou o primeiro-ministro, sublinhou efetivamente esta intenção do governo em melhorar e promover a melhor cooperação entre os militares e os civis, no sentido de, além de garantir a paz, a segurança do país, também poder contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, a mesma posição que foi sublinhada pelo ministro da Defesa e Ordem Interna, que, no fundo, também sublinhou aqui a questão da subordinação dos militares ao poder político instituído, e também defendeu maior envolvimento dos militares nos processos de tomada de decisão em São Tomé e Príncipe. Sabe-se, eu já fiz referência, a instituição militar ficou e tem sido muito questionada e pressionada desde os acontecimentos de 25 de novembro. Nesta altura, promover este evento, Arzemeiro dos Prazeres, faz sentido. Fala-se nesse processo com o apoio das Nações Unidas na reestruturação das forças de defesa e segurança. Os sinais até aqui têm sido suficientes. Até onde deve-se ir este governo, que se sabe tem pouco tempo de gestão, até onde deve ir e em que prioridades deve agarrar nesta reestruturação e para promover essa relação efetiva com os civis. Quiçá, isso é um dos passos que eu tenho estado a bater, que caracterizam o início de uma terceira república. No passado, não me lembro de ter havido movimentos nesse sentido, mas é claro que isso se faça agora. Para além da justiça, as Forças Armadas também é um setor da nação que tem sido muito pressionado e muito questionado. E nós todos sabemos, muito por causa dos acontecimentos de 25 de novembro, que até agora ainda não têm solução, que devem encontrar claramente solução para que a gente saiba quem matou, quem não matou, quem mandou matar, para que todos nós fiquemos de alma lavada e eles, a própria instituição, também fiquem de cara limpa. Talvez esse aproximamento que se quer fazer entre a sociedade civil, entre os civis e os militares, seja um passo muito grande nesse sentido, porque a vida militar para o santomense, tendo em conta a própria estrutura do nosso país, ela devia se consubstanciar em uma coisa de mais proximidade, na perspectiva de ajuda dos militares à sociedade civil, aos autóctones, à população mais desfavorecida. Eu acho que aí ficaria bem mais elevado o papel das nossas Forças Armadas no âmbito
das características do nosso país. Nós não temos muito vocação de fazer a guerra, participamos, obviamente, em alguns eventos militares que encontram na nossa região, até porque nós temos uma área marítima mais de 100 vezes maior que a nossa própria terra, mas não temos artefatos, nem condições, nem homens suficientes para tomar conta dela. Por isso, a cooperação é muito bem-vinda, que nos dê apoio nesse sentido. Portanto, não seremos nós mesmos com o nosso arsenal para fazer isso. Portanto, a vocação que nos resta é uma vocação, deveria ser uma vocação mais interna, em que, por exemplo, há agora os temporais, enquanto o governo estaria a propor agora de contactar países para ajudar na restauração de pontos, os militares deviam ter uma estrutura, departamento de engenharia suficientemente desenvolvido para poder resolver alguns problemas pontuais que viessem, como a construção de pontos de metais para permitir a ligação entre duas ilhas ou duas localidades, por exemplo, que ficaram desfeitas por causa de uma enchente, salvar pessoas que estejam ilhadas em algum momento. Portanto, eu acho que é uma vocação interna que devia ser muito mais acrescida para as Forças Armadas. E se esse tipo de colóquios vier proporcionar finalmente, dentro dos próximos tempos, essa vocação interna das Forças Armadas, nós teremos, sim senhora, a razão para dar todos os parabéns a esse tipo de iniciativa. Agora, acho que devia também ser abrangente. Não tive a possibilidade de ver, nem logo, nem de forma, através da comunicação social, quais foram as componentes dessa participação. Se havia representantes da sociedade civil, se havia representantes de confissões religiosas, de outras forças vivas da nação que pudessem, de alguma forma, dar a sua contribuição nesse sentido. Mas acho que é uma ideia inovadora, digna de uma terceira república. Eu penso ter visto nas imagens o Liberato Muniz esteve no evento, salvo erro, se não estou aqui a misturar os eventos. Sim, o Liberato Muniz esteve lá, se calhar até pode também trazer mais aportes. Liberato, o que é que lhe parece, já que esteve lá, o que é que lhe parece esta iniciativa do governo? Eu julgo, só para dizer ao Asemir dos Prazeres, que nós não teremos uma terceira república sem a resolução do caso 25 de novembro. É totalmente impossível. E eu digo isso por quê? Porque eu estive nessa sessão, fui convidado e fiz questão de estar presente, já que eu estou em São Tomé e Príncipe, e dentro daquilo que o Josemar disse e que foi dito tanto pela ministra do Negócio Estrangeiro como pelo ministro da Defesa, que é a subordinação do poder militar ao poder político, eu não senti que isso efetivamente existisse em São Tomé e Príncipe. Isso por quê? Porque fiquei verdadeiramente preocupado. Não sei quais são as demarches que se teve para a convocação deste encontro, porque estavam lá as altas chefias paramilitares, estavam lá os altos convidados do país, mas a alta chefia militar não estava lá representada. E eu julgo que isto é grave. Eu julgo que isto é grave. Eu julgo que isto é grave. Isto é grave. A chefia está a referir-se ao chefe de Estado-Maior-Geral. Como? O chefe de Estado-Maior-Geral, né? Exato. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, por exemplo, não estava lá. Que eu tivesse visto. Mas não só ele, como outros mais grandes figuras que deviam ir lá para dar a sua contribuição e para dizer, estamos em paz. O que quer dizer que há algo em São Tomé e Príncipe que não está resolvido e que é preciso resolver de peito aberto. Porque no dia que nós chegamos à conclusão que o poder militar não está a submeter-se ao poder político, temos um problema grave em São Tomé e Príncipe. E é preciso que se resolva isso, com diálogo, com resolução do caso 25 de novembro e fique claro, que ninguém está a dizer que foi A, B, C ou D que matou. O que nós estamos a dizer é que nós queremos que o caso seja verdadeiramente esclarecido para que se saiba efetivamente o que é que aconteceu. Porque não pode haver, num ato dessa tão grande importância, financiado pelas Nações Unidas, que é algo que nós precisamos em São Tomé e Príncipe, e essas altas chefias não estarem lá. Então, eu acho que isto é mau para São Tomé e Príncipe, e nós temos que encontrar um mecanismo. Nós temos que arranjar embaixadores de pessoas que tenham influência suficiente
no sentido de nós resolvermos este caso. Os militares são necessários para São Tomé e Príncipe, para cada um de nós santomenses. E que fique claro que os santomenses não são contra os militares, nunca foram contra, nem nunca estarão contra. O que se quer simplesmente é que se resolva o caso. E eu julgo que esse caso está tão embrulhado com o civil e o militar que não se consegue resolver, e é preciso que se resolva isso para que realmente nós possamos sentir que há paz e que há capacidade e vontade para se caminhar nessa democracia que nós queremos e que todas as instituições possam verdadeiramente funcionar e fazer simplesmente o seu papel. Isto, meus amigos, eu saí de lá muito preocupado e julgo que é algo que se tem que resolver com muita urgência. Até porque não se entende como é que estando o ministro da Defesa, que ainda por cima vem precisamente das Forças Armadas, não tivesse conseguido trazer consigo essas altas chefias militares para debater, para conversar abertamente, sem problemas, sobre aquilo que é realmente essa ligação que se precisa de entendimento para São Tomé e Príncipe. Mas lá não estarão ausentes do país, talvez? Eu não sei se estão ausentes ou não. Eu só estou a constar um facto, que não estavam lá, e eu acho que é mau. Havia lá uns militares silenciosos que estavam lá que eu vi, mas em termos de representatividade não estavam. E isto é preciso que se esclareça, é preciso que se diga efetivamente o quê. Até porque se estavam fora do país, também seria bom que se dissesse que em representação como esteve a ministra do Negócio Estrangeiro a representar o primeiro-ministro que deveria lá estar. Exatamente. E isso aconteceu. O primeiro-ministro não estava e disse que a ministra do Estado estava lá a representar. Então, se não estavam, ótimo, também deviam ter dito isso exatamente. Eu julgo que é preocupante e deve nos preocupar a todos, mas particularmente ao Presidente da República, ao Governo e à Assembleia, porque acho que é algo que eles têm essa responsabilidade. É preciso ter paz no país, é preciso termos acalmia no país, é preciso contarmos com toda a gente e que toda a gente esteja de coração aberto e disponível a fazer o seu melhor. Mas, Liberato, já que esteve lá, fora estas ausências, do conteúdo do evento em si, é algo que traz alguma mais-valia? O que lhe pareceu? Tem que trazer mais-valia. Tem que trazer mais-valia, porque muitas vezes em São Tomé e Príncipe fica a ideia de que é um conflito, que as pessoas têm medo dos militares ou dos políticos de por aí fora. Isso não existe, não pode não existir. Eles existem, eles representam, eles fazem o seu papel de defesa da nação, de defesa das pessoas. E é preciso que isso seja entendido por todos. Então, eu julgo que isso é uma grande mais-valia. O governo sai muito bem a promover este encontro, então, mas também tem que ser capaz de ir buscar todos os parceiros, porque não se consegue fazer um diálogo sem os parceiros. Toda a gente tem que estar no mesmo ambiente, a debater o mesmo problema e a encontrar solução. Porque senão, as decisões que saírem de lá podem não ser de acordo às tantas com aquilo que outros pensam. E é preciso que toda a gente esteja presente e que debata abertamente. O contraditório é assim, e é bom que em São Tomé e Príncipe tenha consciência que há sempre a presunção da inocência, seja em que caso for. Por isso é que existem os tribunais e existem os juízes que devem julgar de acordo com os factos e com retidão. Obrigado, Liberato Muniz. Carlos Semedo, a sua apreciação, esta tentativa do governo para reforçar a proximidade entre os militares e os civis. Eu vou ser muito particularmente contundente e crítico, aliás, como sou sempre, Josimar. Ouvi com muita atenção, como sempre ouço, o último discurso aqui do arquiteto Liberato e também ouvi as opiniões do Arsemiro dos Prazeres. Homens sábios, porque já estão naquela geração em que os cabelos brancos contam e, portanto, é a sabedoria da experiência da vida que fala. No entanto, Josimar, a pergunta direta que me faz é não, eu vejo como uma grande hipocrisia deste governo e como maior hipocrisia das Nações Unidas. E eu explico porquê. Uma grande hipocrisia das Nações Unidas, porque a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, até hoje, envolvidos estes anos todos, esteve em São Tomé, eu participei junto com o representante africano,
Precisamente estava lá por felicidade no interrogatório do Lucas e, incrivelmente, Josimar, eu não estou a puxar galões ou brasa à minha sardinha. O único São Tomense que apresentou por escrito, assinado por ele, uma queixa criminal contra os militares assassinos e contra o primeiro-ministro, tirando agora as últimas questões do Mickey João, foi Carlos Semedo que vos está a falar. Eu denunciei-os, apresentei formalmente a queixa em nome das vítimas e pedi a prisão preventiva. O Ministério Público até hoje não deu seguimento às minhas queixas e firo logo na semana seguinte com perfeito conhecimento de causa. Portanto, eu conheço, Josimar também conhece e todos vocês conhecem aquelas páginas falsificadas e truncadas que alegadamente eram da Comissão dos Direitos Humanos sobre a responsabilidade do governo em relação ao massacre do 25 de novembro. Até hoje não se sabe qual é a resposta do governo de São Tomé e Príncipe, nem se sabe qual é a posição da Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Portanto, é com grande hipocrisia, eu não sabia, que eu venho a saber que há uma conferência de imprensa ou um seminário na qual participam, e eu quero conhecer isso, Josimar, peço encarecidamente que me mandem, porque eu, Carlos Semedo, como já fiz várias denúncias internacionais, Carlos Semedo e alguns outros, Danilo, Pósser, Olgário, Solange e mais outros que não me recordo, eu peço perdão, fizemos a primeira carta dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas a denunciar e a expor publicamente o massacre. E até hoje, eu não digo que eu não sou nada, não tivemos qualquer tipo de resposta. Mas, Josimar, eu digo isso com alguma indignação. E vou ser breve e contundente. Enquanto as duas missões, a terceira eu estive presente por mero acaso, das Nações Unidas estiveram em São Tomé, a única pessoa, não era Mickey João, que não sabia sequer dos processos, não era Olgar, não era nenhum dos representantes dos partidos políticos, e todos me pediram informação, do MLSTP, menos o ADI, não é? E o do próprio PCD, o representante que lá esteve, a perguntar-me no hotel o que é que eu pensava e que documentos é que eu tinha. Sabe para quê? Para irem meter a cara, fazer bobo, em frente da comissão. E a única pessoa que domina mais inglês do que eu, domina o francês, o espanhol e o alemão, e que é capaz, e tinha os processos todos, era Carlos Semedo. E em São Tomé, tudo fez de bobo, e ninguém me convocou. Por mero acaso, no hotel, um que tinha ficado para trás, confundiu-me com alguém, e eu forneci-lhe os elementos, que ele disse-me que nunca lhe tinham sido apresentados. Por isso, para ver a hipocrisia de toda a gente. Bom, pegando na hipocrisia da ONU, estamos conversados. Pegando na hipocrisia do governo, vamos ser claros. Não é? A senhora ministra, nesta altura, tem todo o direito de pedir a presença de altos representantes das Nações Unidas. No entanto, não esqueçamos que era a ministra da Justiça que mandou enterrar as vítimas violando os direitos humanos. O senhor ministro da Defesa, que não é o mesmo, nunca exigiu responsabilidades. E eu estou de acordo com o Liberato, que nunca deixou, desde a primeira hora, como eu, como o de Salvaterra, como a Montoya, como a RSTP também, pronto, digamos, não é? De dizer, enquanto não for esclarecido e resolvido a situação do 25 de novembro, Josimar, não vamos ter paz social entre o Exército e... Porquê? Porque as pessoas estão sempre com medo, vão estar sempre com medo. Medo fomentado pelo responsável anterior. E só um aspecto curioso, Liberato, é que é natural que o comandante da Marinha, uma das altas patentes do Exército, e que ao tempo era vice-chefe de Estado-Maior, até nem pudesse estar presente. Ele é acusado pelo Ministério Público. Portanto, mas o chefe de Estado-Maior, ou o atual vice-chefe de Estado-Maior, isso só prova, Josimar, indistintamente de estarem no estrangeiro ou deixarem de estar no estrangeiro. Uma informação desta natureza é feita com comunicado antecipadamente para que as altas patentes do Exército possam estar... Isso é desculpa esfarrapada à ação tomense. Portanto, eu sou contundente e crítico. Josimar, não haverá paz enquanto este governo, por esta ministra da Justiça atual, não é? E com a intercedência de Sua Excelência, a Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, dirigir-se à Comissão dos Direitos Humanos e dizer assim, qual é o relatório publicado sobre os acontecimentos de 25 de novembro. Dou a quem doer.
Pronto, esse é um dos pontos. E, em segundo lugar, enquanto este governo, e fala-vos um jurista com conhecimento profundo da causa, com todas as cópias, quer dos relatórios, só me ressonegaram os relatórios das autópsias, que eu vou tentar conseguir agora, e estes últimos despachos que tomaram. Mas eu tenho os dossiês digitalizados e posso transmiti-los a qualquer hora, a quem quer que seja. Não precisei de os traduzir para inglês, porque os membros da comissão da ONU a quem eu transmiti isso, disseram que não precisavam, que tinham que dizer. Portanto, esta ministra dos Negócios Estrangeiros poderá, sim, pedir o apoio das Nações Unidas para divulgar o relatório. E a Ministra da Justiça deverá, sim, propor à Assembleia Nacional, como já falamos aqui, a imediata revogação da decisão ou do despacho ou do decreto que institui o Tribunal Penal Militar para que os militares sejam julgados. E agora, só última palavra à sua excelência, Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República é o comandante em chefe. O Sr. Presidente da República é o único titular que pode convocar o Conselho Superior da Defesa Nacional. Prerrogativo. Por que é que ainda não estão demitidos o comandante da Marinha, o Sr. Wilker, capitão não sei de quê, e todos? Bano, desculpa, Arzemiro e Liberato. Não se trata de discutir agora ou de questionar a presunção de inocência. Eu estou de acordo. Trata-se sim de dizer, estão publicamente acusados, e há uma acusação das vítimas que não está junto à acusação pública. Porque é que isto não está junto e porque é que estas pessoas não estão com direito absoluto de defesa, com os advogados internos e internacionais que quiserem constituir, não estão em julgamento para, de facto, se pacificar a situação. E tenho dito, e infelizmente peço desculpa por essa forma de eu... Obrigado, Carlos Semedo. Fica não tenho que sublinhada agradecer. a sua... RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.